Ah, tá. Graças a Deus, graça e paz, você que está aí nos assistindo. TV Vidas Transformadas, né? Essa igreja que tem abençoado milhares e milhares de pessoas através da internet. Estamos aqui também, ao vivo. Hoje a gente já louvou a Deus, já cantamos juntos, com toda a igreja. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Você que está aí me assistindo, se você tiver uma Bíblia ou até mesmo um celular, você pode colocar em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que nós devemos ter. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã de domingo e cremos que a tua poderosa palavra impactará vidas, que vidas já estão sendo transformadas pelo impacto da tua palavra. Milhares de pessoas já estão sendo salvas em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 até mesmo o versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando nós vemos homens e mulheres que brilhavam através do corpo de Cristo, através do Evangelho, de Gênesis a Apocalipse, quando nós vemos homens cheios do poder de Deus, eles fizeram maravilhas, sinais, prodígios, mas uma das maiores habilidades que esses homens e mulheres tiveram era o amor. O amor estava acima de tudo, acima exatamente, aleluia, exatamente acima de todas as outras habilidades, acima da oração em línguas, acima até mesmo de qualquer outra oração. Eles exalavam o quê? O amor. O amor exalava acima de todas as coisas. Ou seja, eu e você, a maior habilidade que nós devemos ter é o amor. O amor, esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Esse é o amor que nós devemos ter. Assim, ainda que nós falássemos a língua dos anjos, ainda que nós, eu e você, oramos em línguas, nós precisamos ter o quê? O amor, a humildade, tudo suportar, tudo crer. Júnior, como nós podemos ter essa habilidade? Como nós podemos tudo suportar, tudo crer? Quando a gente olha para a vida de José, ele então passou com os seus irmãos aflições, Se fosse hoje, nos dias atuais, ele teria se enquadrado no que é chamado de bullying, Em outras palavras, o José do Egito, ele foi perseguido pelos seus irmãos, Foi vendido como escravo. Ele foi ali então para o Egito e ele começa a brilhar. Aonde ele brilha? No conhecimento, na sabedoria e no amor. Aleluia. Ele começa então a falar daquilo que ele já tinha conhecimento. Ele começa a trazer as suas habilidades, mas dentre elas, o que mais choca os seus superiores era o amor. O amor que ele tinha em fazer, o capricho que ele tinha em fazer o seu trabalho. É isso que nós devemos ter. Como nós podemos ter isso? Tudo que nós fazemos, tudo que nós façamos, fazemos em prol do quê? Em Deus. Então, quando você vai tratar a sua esposa, que forma você tem que tratar a sua esposa? De si mesmo? Jamais. Você tem que tratar a sua esposa através do poder de Deus. Aleluia. Você vai fazer essa pergunta: o que Jesus faria nessa situação? Isso é o amor. Somente Jesus tem um amor que é longânimo, que tudo sofre, que tudo crê. Somente Jesus cumpre então as escrituras verdadeiras de 1 Coríntios
capítulo 13, de versículo 4 até o 7, somente Jesus tem esse amor. Mas nós vemos que quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, quando eles receberam o Espírito da verdade, começa a se cumprir tudo novamente, começa a reviver como se fosse de novo aquela história incrível, tanto de Jó, como de José, como de todas as pessoas do passado. Ou seja, o perdão começa a acontecer, um amor soberano começa a acontecer, e essa é a habilidade que um cristão deve ter. Jesus, ele diz então, num dos maiores sermões, ele diz assim que antes era olho por olho, dente por dente, mas e agora? Agora, se o teu inimigo bater no seu rosto, você vira outra face. Se ele te pedir para você correr uma milha, você corre duas. E ali as pessoas que antes estavam acostumadas com aquela política, com aquelas leis, com aquelas regras religiosas, né, eles começam a ficar chocados, espantados. Como assim, Jesus? Se uma pessoa bater na minha face, eu devo virar a outra face? Escute, isso para um homem era pior, talvez, até mesmo do que ser humilhado ou alguém falar mal, caluniar. Quando alguém bate na face, essa pessoa quer matar a outra. Agora, em outras palavras, o amor começa a sobressair, a ser soberano. Aleluia. Jesus, ele começa a andar pela face da terra, não só operando milagres, mas trazendo o amor por onde ele passava. Aleluia. Então, voltando a José do Egito, ele começa a exalar o amor, e ele começa então a se sobressair. Você que quer ter uma carreira de sucesso, quer sobressair em tudo que você faz, começa a trazer amor dentro daquela empresa, amor naquilo que você faz. Mas como, Júnior? Eu odeio o meu chefe, eu não gosto do meu chefe. Como eu posso então conciliar o amor de Cristo sobre o meu chefe, sobre o meu emprego, sobre o meu trabalho? Como eu posso ter essa habilidade? Ou de que forma? Lógico que nós devemos sim orar em línguas, devemos sim fazer decretos, devemos sim fazer orações e cumprir com o propósito do Senhor sobre nossa vida. No entanto, se você não colocar a sua mentalidade, a sua mente em Cristo, se você não começar a buscar a Deus e começar a fazer essa pergunta, o que Jesus faria? E começar a trazer a sua memória, a memória do Evangelho, você jamais vai conseguir. Quando você vai tratar o seu chefe, em vez de você tratar o seu chefe como a si mesmo, você vai falar assim: o que Jesus faria? Como Deus estaria aqui operando nesse lugar, nessa empresa, nesse trabalho? Ou como eu devo tratar o meu chefe? Ou de que forma? Assim como Deus iria tratá-lo. Ou como eu vou fazer esse produto, assim como Deus iria fazer esse produto. Você começa então a fazer tudo para Deus, todas as coisas, tudo que você vê, tudo quanto você toca, por onde você anda e por onde você passa, você começa a ter uma mentalidade de Cristo Jesus. Você começa a fazer não para os homens, assim como José, ele não trabalhava para Potifar, ele não trabalhava no Egito, ele não trabalhava ali para aquele local, mas tudo quanto ele fazia para o Senhor. Aleluia. Então se cumpre a passagem de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente. Mas de que forma? Como você vai ter paciência? Como você vai ter um amor bondoso, que não inveja, que não se vangloria? Gente, vocês estão nos assistindo, isso é da nossa natureza carnal, humana, animal. Isso nós já nascemos com isso. Uma criança pode ter inveja, uma criança pode ter, se vangloriar, pode ter orgulho, uma pequena criança. Então nós temos isso na nossa natureza. Mas como nós podemos não ter isso? Como que nós podemos ter um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta? Quando nós amadurecemos espiritualmente. Hoje nós vemos tantas pessoas falando sobre inteligência emocional, sobre lidar com as suas emoções, mas de si mesmo nós não vamos conseguir. Quando você está falando: Deus, o que você faria? Você está se humilhando e falando:
Tu és soberano, ou seja, você não está trazendo um Deus fechado em 4 paredes, dentro de uma casinha, dentro de uma igreja. Você está trazendo um Deus que é soberano, que reina sobre a empresa, que reina sobre as ruas, que reina sobre os bairros, que reina sobre as nações. Você está trazendo um Deus que é soberano, que está lá dentro daquela empresa, não só dentro de uma igreja. E ali você começa então a perguntar ao Senhor. Você entra dentro do banheiro e começa a perguntar a Deus: o que o Senhor faria nessa situação? Deus, o que eu devo fazer? E quando você colocar a mão naqueles produtos, ou naquilo que você tem que fazer, naquela prestação de serviço, você vai fazer como se fosse para Deus. Como você vai tratar os seus filhos, como você vai tratar os seus netos, como você vai tratar a sua esposa, é como você trata Deus. E dessa forma, você começa a ter a personalidade de Cristo Jesus. Quando nós vemos que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, receberam o Pentecostes, ali mais de 3.000 almas foram convertidas. O que nós vemos na sequência? Milagres, sinais, prodígios, maravilhas. A sombra dos discípulos curavam enfermos, mas nós vemos muito mais do que curas, muito mais do que sinais, salvação. Nós vemos discípulos sendo imitadores, sendo a imagem, a semelhança de Cristo Jesus. Nós vemos discípulos exalando o amor de Jesus. Não vemos mais Pedro colérico, um Simão raivoso, mas vemos um Pedro transformado, um Pedro cheio do Espírito Santo. E de que forma isso aconteceu? Como mudou a personalidade de Pedro? Como mudou a personalidade dele? Porque ele começou simplesmente a fazer tudo para Deus. Aleluia. Tudo quanto ele fazia era para o Senhor. Tudo quanto ele fazia, ele pensava como o Senhor. É isso que nós devemos fazer. Isso é ter o amor. Nós vemos pessoas profetizando, vemos pessoas orando em línguas, mas o que falta neles é o amor. Porque quando você tem o amor, você vai orar em línguas, ou de uma forma de busca, de intensidade. Quando nós vemos pessoas orando com amor, nós vemos ela tendo intensidade, buscando a Deus. Passa-se 1 hora, 2 horas, 3 horas, assim como eu vejo aqui na minha casa. Às vezes eu tenho que falar: pai, o pai já está há muito tempo aí no computador, e ele está o quê? Lendo a Bíblia. Ele passa horas e horas e horas, porque intensidade, ele tem amor sobre aquilo que ele faz. É isso que nós devemos fazer, ter esse amor, ter essa consciência. Júnior, como nós devemos ter essa consciência? Quanto mais você busca Deus, mais você fica parecido com Deus. Quanto mais você busca a glória de Deus, mais você terá o poder do Senhor, a glória de Deus manifestada em você. Aleluia. Então hoje, você que está aí me assistindo, eu quero ser bem sucinto, bem rápido para falar com você, né? São precisamente 10 horas e 6 minutos. Eu quero encerrar bem rapidão, mas eu quero que você entenda essa palavra. Jó, quando ele estava quando ele estava passando por tantas doenças, situações, né, quando ele estava sendo provado por Satanás, Jó, ele exalava o amor do Senhor, né? Quanto mais apertava, assim a igreja, quanto mais a igreja era apertada, mais ela crescia, quanto mais ela era pisoteada. Imagine, feche os seus olhos e imagine uma flor. Quanto mais você pisoteia aquelas pétalas se exalam do bom perfume. É isso que nós devemos ser, assim como Jó, exalar o bom perfume de Cristo, né? Até o ponto que ele já tinha perdido filhos, já tinha perdido todas as suas fazendas, tinha perdido tudo. E ali então ele entende e fala assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, antes eu conhecia Deus das rádios, da televisão. Se fosse nos dias atuais, ele diria: antes eu conhecia Deus na internet, da boca das pessoas. Hoje eu conheço a Deus de contigo andar. Aleluia, aleluia. Você precisa exalar desse amor. Nem a doença, nem a enfermidade, nem as coisas ruins podem te atingir. Nós somos, como o monte de Sião, nós não nos abalamos por coisa alguma. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força.
A nossa maior habilidade não está em curar enfermos, não está em expulsar demônios. A nossa maior habilidade está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Diga assim, igreja: o maior poder é o amor. Aleluia, esse é o maior poder, essa é a maior habilidade do cristão, esse é o maior talento que você deve treinar. Aqui as pessoas não entendem e até mesmo buscam sobre inteligência emocional, sobre lidar com as suas emoções, é que está tudo aqui, nas Escrituras. Como que você vai cuidar dos seus filhos, dos seus netos, da sua esposa, do seu marido? Você, mulher que me ouve, como que você vai transformar o seu marido? Trazendo amor. Existia certa vez uma mulher que o seu marido viajava, era caminhoneiro, e quando chegava estava sempre bêbado, bravo, brigando, e então aquela mulher começou a fazer de tudo por ele, começou a passar o uniforme dele de futebol, começou então a preparar a janta dele de uma forma tão especial, fazia de tudo, e quanto mais ele brigava com ela, mais ela tratava ele com amor, até que um dia ele chocou ela com tanto amor, tudo quanto ela fazia trazia amor para ele brigando com ela e ela fazendo tudo, e naquele dia ele caiu de joelho aos prantos e disse: eu não entendo, quanto mais eu brigo com você, mais você me traz amor. E ali ele chorando, então ele aceita Jesus e começa a ir na igreja junto com aquela mulher, e a partir daquele momento ele para de beber, ele para de fazer tudo quanto ele fazia antes, para com as traições, tudo que ele fazia, tudo que ele aprontava, e ele passa então a seguir o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. Aleluia. E ele começa a falar então do Evangelho e do amor de Cristo Jesus. Ele passa a mudar a sua personalidade, ele passa a não ser mais aquele homem que era antes, mas ele passa a nascer de novo. Aleluia. Certa vez, um homem de um alto cargo religioso vai na surdina, vai nas escuras ao encontro de Jesus Cristo para perguntar para ele todas as suas incógnitas, tudo. Ele queria saber a resposta para todos os seus problemas, mas ninguém poderia saber que ele, sendo um sacerdote, não poderia ir na luz do dia, jamais se encontrar com Jesus. E Jesus fala para ele que ele precisa primeiramente nascer de novo. E aquele homem, mesmo tendo estudado nas melhores escolas religiosas, ele não entende, pergunta para Jesus: Jesus, porventura, como posso eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Tem como isso? Isso é possível? Ele ficou imaginando como ele poderia voltar a ser bebê de novo, a beber, a engatinhar, a voltar ao seu passado. Era impossível. Então Jesus, olhando para ele, e deve ter passado com certeza um filminho na cabeça de Jesus, pensando: o que ele aprendeu nessas escolas religiosas? Um homem que já tinha uma certa idade não entendeu o que Jesus estava falando. Nascer de novo da água e do Espírito, ou seja, mudar a sua personalidade, mudar o seu caráter, ter o que 1 Coríntios fala, capítulo 13, do 4 ao 7, ter um amor paciente, um amor bondoso, um amor que não inveja, não se vangloria, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor que se alegra não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para que isso aconteça, eu trago para vocês boas novas. Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Hoje você pode aceitar Jesus e andar com uma mentalidade de Cristo, a buscar a Deus intensamente, com fome da palavra, com fome de buscar o Espírito Santo e ser a imagem e a semelhança de Deus, ali dentro do seu casamento, ali dentro da sua casa, da sua família, dos seus negócios, da sua empresa, do seu chefe, ou até mesmo você, patrão, ou você pode ser um líder que vai trazer motivação, que vai ter sabedoria para prosperar ainda mais os seus negócios, através dessa habilidade que os cristãos já recebem, só que muitos não a praticam, que é o maior poder.
é o amor. Você que está aí e é profeta, ora bastante em línguas, confessa a palavra, você que vem já nessa pegada, isso é importante sim, trazer profecias, muito bom, mas a maior habilidade que você pode ter hoje, agora, é você fechar os seus olhos, e todas as vezes, tudo que você fazer, você vai fazer para Deus. Tudo quando você for fazer, eu vou tocar teclado, eu vou cantar, eu vou trabalhar nisso, eu vou fazer aquilo, eu vou cantar e louvar o Senhor. Faça para Deus, não faça para homens. Não, você mulher, vou fazer um jantar para o meu esposo, não faça para ele, esqueça isso, faça para Deus. Dê o seu melhor, dê o seu melhor, tenha esse capricho. Pessoas que às vezes são ateias, que não acreditam em Deus, quando elas passam a dar o seu melhor, quando elas passam a fazer aquilo que elas têm assim, no máximo da performance delas, elas recebem então de Deus o que? Chuva. Recebem o que de Deus? As bênçãos do Senhor, mesmo que elas não acreditam. Deus manda a chuva para os bons, e manda o sol para os bons, manda também a chuva para os maus, e manda também o sol para os maus. Ou seja, Deus não se alegra com a morte do ímpio. Em outras palavras, a regra está aí, você tem que dar o seu melhor, não para os homens. A diferença de um ateu é que ele não entende isso, ele pensa que é ele, é o braço dele, a força dele, a inteligência dele, que é ele, é o eu, é a força humana, da sua inteligência humana, e a vida vai passando, o tempo vai passando, os cabelos vão ficando brancos, e ele fica louco, ele fica doido, porque muitas coisas começam a bater de frente com ele, assim como Saulo de Tarso tem um encontro com Jesus, cai do cavalo, fica cego. Então Deus fala assim para ele: Saulo, 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 né? Porque esmurra a ponta da espada. Imagina uma pessoa com a força que ele tem, esmurrando a ponta de uma espada, sangrando. Isso é o que acontece com muitas pessoas que têm sua força, o seu braço, a sua inteligência, o seu ego, o seu orgulho. Eles não têm amor por si mesmo, começam a ter vontade de suicídio, não têm amor pelo próximo, não têm amor por ninguém. É isso que começa a acontecer. O que acontece hoje na raça humana, o que falta na raça humana, o que eles tanto procuram, às vezes no dinheiro, às vezes na roupa, às vezes no carro, é o amor, né? Muitos falam, aceitação é amor. Eles procuram algo muito maior. O que eles estão procurando? O amor de um pai. Eles colocam a figura de um pai, talvez o amor de uma mãe, colocam a figura de uma mãe, às vezes o amor de um herói, né? Colocam ali uma imagem, né? Um Deus para adorar. Eles estão procurando algo e procura e não acha, porque na verdade tudo que eles precisam é o amor de Deus. Aleluia, que está acima do pai, da mãe, está acima do amor de uma mulher, de um cônjuge, de um relacionamento, está acima até mesmo do amor que os gregos falam, que é o amor eros, né? O amor do sexo, está acima disso, está acima de todas as coisas, é o amor de Deus. Aleluia, é aquele que nos preenche, é aquele que nos salva. Como nós podemos ter esse amor? Aceita Jesus. Você que já é cristão, você vai procurar esse amor, fazendo tudo para Deus. Tudo quanto você fazer, faça para Deus. Hoje eu vou orar. Ore para Deus, ore com intensidade. Vou orar 15 minutos. Será que você está orando para Deus? Eu vou orar em línguas. Maravilha, quanto tempo? Não sei, eu vou orar rapidinho hoje. Eu tenho muita coisa, as prioridades, a correria do dia a dia não me deixa ter um tempo a sós com Deus. Hoje não tenho tempo para louvar o Senhor, hoje não tenho tempo para Deus, e as horas vão passando, o tempo vai passando, e a vida vai batendo, os problemas vão se achegando, as situações tenebrosas vão se achegando. Sabe, às vezes nós não temos tempo para Deus, mas quando estamos doentes, lá no hospital, sabe o que acontece? A primeira coisa que acontece, o tempo para, as coisas param, tudo silencia. Você para com tudo, com o trabalho, com todas as coisas, e ali você fica deitado, né? Essa é a situação do homem e da mulher. Às vezes você está nessa situação doente, acamado, depressivo. O que você precisa?
realmente é do amor de Deus. Esse amor que tudo suporta, que tudo crê. Sabe, José, quando ele recebe desse amor, nada mais importa. Ele começa a fazer para Deus. Ele está lá na casa do Potifar, ele não está fazendo para Potifar, ele está fazendo para Deus, né? Vem a mulher do Potifar o seduzi-lo. Por que que ele não dá em cima da mulher do Potifar? Ela estava fazendo de tudo para que ele tivesse um relacionamento com ela. Só que o que acontece? Ele não está fazendo isso para Potifar. Ele não está fazendo isso de si mesmo, falando, não, eu não quero essa mulher, porque a sua natureza carnal, a sua natureza buscava realmente aquilo. Mas ele faz o quê? Tudo quanto ele faz para Deus. Ele faz para Deus, não está fazendo mais para Potifar, para Faraó, para nada, ele está ali fazendo para Deus. E quando nós colocamos essa habilidade que Jesus teve e ensinou, e colocamos na vida de José, vemos como se fosse um espelho, uma imagem e uma semelhança. Ou seja, tudo quanto ele faz, ele olha para a mulher Potifar, ele olha ali e fala, não, ali não, tudo quanto eu faço é para Deus, não tem como, você me desculpa. Ele sai correndo, né? E ali aquela mulher inventa um monte de história, ele vai para a prisão, lá na prisão, tudo quanto ele faz é para Deus. Ele poderia ficar jururu, né? Poderia ficar triste, ansioso, depressivo, preocupado, né? Poderia chorar, né? Não, tudo quanto ele faz, cada açoite, cada machucado, cada vez que ele apanhava, cada vez que ele entrava ali na prisão, ele sabia que ele estava fazendo tudo para Deus, né? E ali ele começa então a ser como uma imagem e a semelhança de Deus. José do Egito, daqui a pouco o que acontece com ele? Se transforma em imperador, porque o maior poder é o amor. Quando ele chega perto do faraó com seus incógnitos, seus problemas, seus pesadelos, ele fala, olha faraó, esses seus problemas que os ocultistas, os bruxos não revelaram, eu sei. Ele começa então a revelar a economia, a política, ele começa a dar um plano econômico, estratégico, tudo quanto José faz é para Deus. Ele traz revelações que somente Deus poderia trazer ali para Faraó. E Faraó então, ele fala, como se colocasse o José como o homem mais poderoso do Egito, né? Fala, você vai colocar essa visão que você teve, é você, José, você hoje, a partir de hoje é governador de todo o Egito, imperador de todo o Egito. Por quê? Porque José, ele tem então o amor que não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade, um amor paciente, um amor bondoso, que não inveja, não se vangloria. E como nós vemos isso depois, lá no auge do seu poder, né? Aqueles pastores que chegam no auge, começam a pisotear os irmãozinhos, né? Não só pastores, políticos, não só políticos, mas também qualquer pessoa que chega no auge do poder, né? Começa a pisotear os pequenos. E José sendo então um homem que é a imagem e semelhança de Deus, recebe os seus irmãos, aqueles que o perseguiram, aqueles que nos dias atuais, você talvez iria falar que fizeram bullying com ele, né? Ele então recebe aqueles irmãos que o perseguiram, que quiseram ver ele morto. Então ele traz aqueles irmãos e prepara um banquete e perdoa. Resumindo toda a história, ele traz o amor na vida daqueles irmãos, traz o perdão. Assim eu e você, como nós podemos ter isso? Buscando a consciência, o poder de Deus. Lógico, você deve orar em língua, você deve confessar a palavra, mas acima de todas essas coisas, tudo quanto você faz, tudo quando você toca, você tem que pensar que vai fazer para Deus. Tudo que nós façamos, tudo que nós fazemos então em prol para Deus. Aleluia. E quando você não sabe o que fazer, você vai perguntar a Jesus, o que o Senhor faria nessa situação? E faça como Jesus, seja a imagem e a semelhança de Deus. Ali você se tornará uma pessoa verdadeiramente cristã. Aleluia. Dessa forma você vai se tornar um homem repleto das bênçãos do Senhor. Quer riqueza? Pratique o amor.
Quer prosperidade? Pratique o amor, né? Talvez as pessoas não entendem, por que existem bilionários? Não deveriam existir bilionários, porque né, até mesmo pessoas que têm uma outra ideologia política dizem, não devem existir bilionários, porque deveria ser tudo igualitário. Mas você pega um bilionário e vê o que ele faz. O que um bilionário faz? Ele resolve a dor de bilhões de pessoas, ainda que para você não seja dor, mas para muitas pessoas é dor. Agora eu estou falando em uma plataforma que é de um bilionário que está resolvendo a dor de transmissão ao vivo em várias nações, em vários lugares. Ele está resolvendo uma dor. Hoje você não poderia assistir se não fosse isso. Então, quer ser próspero? Traga amor. Traga amor para milhares de pessoas e você será próspero, você será rico, você será abençoado. Mas eu não consigo, Júnior, como eu posso fazer isso? Busque a consciência, o poder de Deus, busque a sabedoria do Senhor, busque o entendimento. Tudo quanto faça para Deus, né? Hoje eu vou trabalhar. Levanta mais cedo. Fique pelo menos 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas. Louve ao Senhor, busque a Deus intensamente. Quando você vai para o seu trabalho, você vai cheio do poder de Deus. Então o patrão grita com você, o patrão briga com você, e você fica em silêncio. E alguém, se passar perto de você, vai falar: uau, o fulano tem uma inteligência emocional. Agora tudo é inteligência emocional. Nossa, o fulano tem uma inteligência emocional incrível. Mas na verdade o que você tem de fato é o amor de Cristo Jesus. Sabe, a pessoa vai gritar com você e você fala: grita mais, dá outra face. A pessoa vai brigar com você e você fica em silêncio. Daqui a pouco você começa a exalar o amor. Você começa a tratar uma pessoa bem, a tratar aquela outra pessoa bem. Você começa a tratar o seu chefe bem. Daqui a pouco você ganhou o seu chefe. Você ganhou o seu chefe para Jesus. Você ganhou o seu chefe com amor. Oh, aleluia. Não pregue, mas pregue com as suas atitudes. Pregue verdadeiramente com, né? Tinha um pastor que falava: o cartão postal do cristão é o amor, né? Aleluia. Então pregue com o amor de Cristo Jesus. Sua esposa está te tratando mal? Trate com amor. E vice-versa. Os seus filhos, trate com amor. Trate com amor. Vai corrigi-los, corrija-os, mas também traga amor para eles. Traga amor, corrija, mas lembre-se de trazer amor para eles, esperança para eles, trazer sabedoria, conhecimento para eles. E escute, o amor de Deus vai tocar a vida dos seus filhos. Eu vejo o amor do meu pai, não nos presentes que ele me deu, não no conhecimento ou nas faculdades que ele me deu, mas eu vejo o amor do meu pai quando ele levantou nas madrugadas por orar por mim. Eu vejo o amor do meu pai quando ele orou e ora até mesmo hoje por mim, nas madrugadas, durante o dia, quando ele ora pelas pessoas. Esse é o amor que eu vejo, e é isso que transforma vidas. O que transforma vidas é o amor que você tem. Júnior, não consigo amar a minha mãe, não consigo amar o meu pai. Começa a dizer: pai, eu te amo. Jamais. Diga da boca para fora: pai, eu te amo. Mesmo que seja da boca para fora, começa a dizer: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. E daqui a pouco, da boca para fora, começa a ser aqui dentro. Daqui a pouco você começa a fazer o bem para aquela pessoa, a trazer o bem para aquela pessoa. O amor começa a se exalar. Daqui a pouco aquela pessoa está retribuindo do mesmo amor. Você está profetizando sobre a vida dela. Você vai entrar no teu quarto e vai começar, quando não tiver ninguém, você vai começar a profetizar sobre a vida da sua esposa. Você vai começar a decretar sobre a vida dela, tudo aquilo que você não gosta dela. Minha esposa é assim, assim, assim. Meu chefe é assim, assim, assim. Meus filhos não me respeitam. Meus filhos me tratam mal. Meus filhos não fazem isso, não me obedecem. Agora você vai entrar no teu quarto, quando seus filhos não tiver na casa, estiver lá na escola, você vai começar a dizer: filho,
Eu declaro, eu decreto que sobre a sua vida, você já tem obediência, você já tem temor de Deus, e começa a decretar sobre a vida dele. Você está exalando amor e fala: filho, eu te amo, o pai te ama, filho, receba o poder de Deus, filha, recebe o poder de Deus. Você vai falar isso, vocês que são avós, falam isso para os seus netos: meus netos são prósperos, meus netos são abençoados, tudo que os meus netos tocam, já é próspero, já é abençoado. Aí você começa a trazer o futuro no presente, começa a profetizar bênçãos, começa a dizer: neto, eu te amo, neta, minha neta, eu te amo, e daqui a pouco as coisas começam a acontecer. Você passa a ser um pilar ali dentro daquela família, você passa a ser uma pedra angular, né, de um edifício bem edificado. Você passa a ser, aleluia, o sacerdote, não só da sua casa, mas de toda a sua família, de todo o seu bairro, de toda a sua nação. A Bíblia diz: pede-me e te darei as nações por herança, e os confins da terra como tua possessão. Aleluia! Nós temos que ser soldados, prontos para a batalha, mas a nossa batalha não é contra homens e nem contra mulheres, porque com esse nós vencemos com amor. Mas as nossas batalhas são contra potestades, forças organizadas do mal, nas regiões celestes. Nós já vencemos o inimigo, porque nem a porta do inferno, imagina assim, imagina um castelo, feche seus olhos, imagina um castelo, imagina que na frente do castelo tem aquele lago cheio de crocodilo, tem soldados em cima daquele castelo com arcos e flechas, soltando fogo para tudo que é lado, ali tudo edificado, tudo fechado, com muralhas fechando tudo. Então, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus, nem o maior demônio prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo, nem, aleluia, as muralhas do inferno prevalecerão. Aleluia! O Apocalipse já está escrito: Satanás já está lançado no lago de fogo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Aleluia! E exale esse amor, exale esse amor. Ore em línguas, confesse a palavra, faça decretos, mas acima de tudo isso, tudo quanto façais, faça segundo o amor. Júnior, eu vou ter esse amor de 1 Coríntios capítulo 13. Vai, porque tudo quanto você vai fazer, as pessoas não vão entender, vão achar que você é louco, vão achar assim: você é louco, né? Meu pai, ele converteu uma pessoa que foi pai de santo através do amor de Deus, sem pregar, sem fazer nada, só com as atitudes. Meu pai, que não sabia vender, ele se tornou o maior vendedor ali daquela empresa, através do amor. Ele chegava em cada pessoa e dizia assim: olha, estou com um grupo de oração, posso orar para que suas vendas aumentem? Agora escuta, era concorrente dele, era os funcionários concorrente dele, e ele estava o quê? Exalando amor. As pessoas olhavam e falavam: mas que cara tonto, o cara vai orar para concorrência? Ele endoidou, esse cara é louco, é um fanático. E daqui a pouco ele se destaca, começa a vender mais que todo mundo, sabe? Esse é o amor que você deve ter, mas é somente sendo intenso, buscando essa consciência, esse amor de Deus sobre a tua vida. Deus abençoe, graça e paz, fique com Deus, não sai daí, o apóstolo Edivaldo vai estar entrando. Aleluia, aleluia. Vamos lá, diga assim: eu tenho o amor de Cristo Jesus, e se exala por todas as pessoas. E eu profetizo milagres, e os milagres acontecem em nome de Jesus. Graça e paz, uma salva de palmas para Jesus Cristo. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Aleluia, glória a Deus. Nós somos o povo mais feliz da terra, nós somos o povo que exala amor de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus.